Será que coletes com peso podem, de verdade, deixar um jogador de futebol mais rápido? Essa é a pergunta que um estudo científico bem recente tentou responder, e é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Olha, no futebol a gente sabe que um segundo é uma eternidade. Aquele primeiro passo, sabe? Aquela explosão para chegar numa bola antes, para passar por um zagueiro, ou até para salvar um gol. É isso que muitas vezes faz toda a diferença entre uma jogada normal e um lance de gênio. E aí vem a grande questão, né? A pergunta de US$ 1 milhão para qualquer atleta e treinador. Como é que se treina essa explosão? Existem, claro, vários métodos por aí, mas um deles, o treino com resistência, tem ficado super popular. Tá, então vamos entender isso melhor. Qual é a lógica por trás de botar um colete de peso em um atleta e esperar que ele fique mais rápido? A ideia, na verdade, é bem simples. Você adiciona um peso extra no corpo da pessoa durante a corrida, né? O sprint. Com isso, os músculos precisam fazer muito mais força para conseguir executar aquele mesmo movimento. É basicamente um treino de sobrecarga, só que aplicado direto na corrida. E aqui a gente vê o passo a passo, a teoria na prática. Primeiro você coloca a resistência, o colete. Aí, o atleta corre com tudo, forçando os músculos a se virarem essa carga a mais. Depois, você tira o colete. O que se espera? Bom, a teoria diz que agora, sem aquele peso extra, o corpo, que ficou mais forte, mais potente, vai simplesmente voar. Vai acelerar de um jeito muito mais explosivo. Mas teoria é uma coisa, né? A prática, como todo mundo sabe, pode ser bem diferente. E foi por isso que um grupo de cientistas resolveu botar essa ideia à prova de verdade, com um experimento bem rigoroso para ver se a coisa funciona no mundo real. Então eles pegaram 50 jogadores de futebol de elite. Eram todos jovens, homens, mas um detalhe importante. Todos eles já tinham passado daquela fase do estirão de crescimento. E por que isso é importante? Para ter certeza que qualquer melhora no desempenho viesse do treino e não só do crescimento natural do corpo, né? E aí, esses jogadores foram divididos em 2 grupos para uma comparação bem direta cara a cara. O primeiro grupo, vamos chamar de grupo do colete, fez os treinos de sprint usando um colete com um peso de mais ou menos 11% da massa corporal de cada um. O segundo grupo fez exatamente os mesmos treinos, só que sem peso nenhum. Era o grupo de controle. E o estudo foi super bem planejado. Durou 11 semanas. Olha só, na primeira semana fizeram testes com todo mundo para ter um ponto de partida. Depois, durante as 11 semanas, eles treinaram 2 vezes por semana. E no final de tudo, foram testados de novo, para ver o que tinha mudado, quem melhorou e quanto. E agora, a hora da verdade. Os resultados. E eu já vou adiantando, viu? A história não é tão simples quanto parece. Teve reviravolta. Num primeiro momento, assim, olhando os números frios, parecia uma vitória de lavada por grupo do colete. Os dados iniciais mostravam que sim, eles tinham ficado mais rápidos. Dá uma olhada nesse gráfico. A diferença é gritante, né? No sprint de 10 metros, o grupo que treinou do jeito tradicional melhorou o tempo em 0,6%. Agora, o grupo do colete melhorou 1,5%. É mais que o dobro. Parece que não tem nem discussão, né? Caso encerrado. Mas calma lá. Na ciência séria, um resultado que parece bom demais para ser verdade precisa passar por uma espécie de tira-teima, um teste estatístico bem rigoroso para garantir que aquilo não foi só sorte ou uma coincidência. E para fazer essa checagem, os cientistas usaram uma ferramenta com um nome complicado, ajuste de Benjamin-Rosberg. Mas pensa assim, é basicamente o VAR da ciência. Sabe quando o árbitro de vídeo é chamado para checar um lance duvidoso no jogo? Esse ajuste faz a mesmíssima coisa com os dados. Ele vai lá e revisa tudo para ter certeza de que aquela vantagem era real e não só um erro de arbitragem estatístico. E é aqui que vem a grande virada na nossa história. Depois que o VAR da estatística entrou em campo e revisou o lance, aquela vantagem toda, que parecia enorme, simplesmente sumiu. A diferença deixou de ser o que a gente chama de estatisticamente significativa. Então, a conclusão final, vinda diretamente dos próprios pesquisadores, é essa aqui, ó. Olha só. Após o ajuste de Benjamin e Rosberg, os efeitos não eram mais estatisticamente significantes e, portanto, devem ser interpretados com cautela. Ou seja, essa é a palavra final da ciência sobre esse experimento. Ok, a gente sabe que o papo de ciência pode ser meio complicado. Mas, no fim do dia, o que isso tudo quer dizer na prática? Lá no campo, para atletas e treinadores. Vamos traduzir isso em miúdos? Primeiro ponto, e esse é o mais importante, o resultado é incerto e não negativo. O que isso quer dizer? Que o estudo não provou que os coletes não funcionam.
Ele só mostrou que nesse experimento específico com esses atletas por 11 semanas, o benefício não foi grande o suficiente para ser cravado estatisticamente como uma verdade. Ou seja, os coletes podem até ajudar, mas eles com certeza não são uma fórmula mágica para a velocidade. Isso só mostra como a ciência do esporte é complexa, né? Um único estudo é uma peça do quebra-cabeça, não a foto inteira. E isso tudo leva a gente para uma outra questão, talvez até maior. Que é essa aqui. Quando a ciência não dá uma resposta definitiva, um sim ou não, como é que atletas e treinadores fazem para tomar as melhores decisões? Como filtrar tanta informação para montar um treino que realmente funcione? Essa, no fundo, é a pergunta que move esporte de alto rendimento todos os dias.